Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos tirar aqui, fazer um vídeo de atualização desse nosso novo consumo, né? Então, praticamente daqui para frente, a gente vai tá usando agora só a E30, né? Ainda tinha um pouco de E27. Geralmente eu abasteço o carro lá quando chega num quarto. E aliás, quando chega na entrada da reserva, mas na realidade meu carro quando entra na entrada da reserva ele ainda tem um quarto de tanque, né? Que seria 10 litros, né? A gente vai fazer um vídeo disso aí mais para frente. Eu prefiro que seja assim. Então quando o meu carro está com um quarto, ele deve estar com uns 15 litros lá, mais ou menos, né? E quando ele está com meio tanque, ele tá com quase 30, né? Então o ponteiro não chega muito até lá, mas é uma característica do meu marcador. Já tentei mexer nele e acabei ficando sem combustível na rua. Então eu já regulei assim para não ter perigo. Aí a gente vai lá e manda completar, né? E dessa vez, ó, eu andei com o carro aqui e mandei completar lá. É, Ele fez praticamente o mesmo consumo do, do consumo passado. Ó. O passado fez 8,47, nesse aqui fez 8,46 e nesse passado aqui eu estava só com o E27, não tinha entrado ainda em vigor a nova adição. E aqui ele estava com mais ou menos meio tanque de 30. Então meio tanque de 30 com meio tanque de 27, né? Vamos falar aí um E29, né? Ele fez praticamente o mesmo consumo, né? Então agora nessa medição a gente vai continuar com o principal 122,5, com o ar 120, com a lente e o injetor 50, com a econostat 50, com a esfera. É praticamente o carburador Peak S original. A única diferença é que ele está com aquele tubo Pitot mais alto, né? Ele não está com o tubo Pitot original do Peak S. Depois, mais para frente, a gente pode mudar isso daí só para ver como é que vai ser o consumo, né? E eu tô com a cápsula de vácuo que eu troquei aqui, né? Que vocês viram no vídeo passado, nos dois vídeos passados aí, que eu tirei o distribuidor meu original 038, que estava com muita folga aqui no rotor, estava variando muito ponto, e eu coloquei esse aqui 047, que ele está zerado, reformei ele, e coloquei a cápsula, que ela é praticamente a mesma coisa da cápsula 469, quem tiver dúvida pode comprar. Ela avança praticamente no mesmo tempo e a única diferença é que ela avança 13 graus ao invés de avançar 10. Isso não é um problema, até melhor, né? Em situação de pé leve, o carro vai avançar mais e vai economizar mais, né? Então, dependendo da taxa que a pessoa use, se usar um Itamar, um carro que tem uma taxa de 7,5 e tal, você pode até usar um ponto um pouco menor para evitar batida de pino na carga e essa cápsula vai avançar. Não serve para dupla carburação, ela não é para dupla carburação essa cápsula, ela não vai avançar na dupla, a não ser que pegue o vácuo dos dois lados, né? E se pegar de um lado só é metade do motor, né? Então ele não vai ser suficiente para puxar. Então eu estou usando essa cápsula. O avanço aqui inicial aqui ele tá com os 15. Esse distribuidor meu avança 23 graus, né? Então 23, 24, então ele tá dando aí por volta de 37, 38. A 3.500, a 3.000 ele tá dando 32, então ele tá um pouco menos avançado do que o 0,38, mas a gente vai testar ele, que aquele lá tá muito ruim mesmo, ele tá variando muito. Pra vocês terem uma ideia, eu colocava o carro no ponto aqui em 10 graus, em 15 graus estático, ele tava oscilando de 10 a 18, ele estava oscilando. Então, você pegava a lâmpada de ponta e fazia isso aqui, a marcação de folga que está aqui dentro. Então, tive que trocar. Então, vamos usar isso no próximo
no próximo consumo, aí a gente já vai entrar com a nossa conta aqui, né? Que é o E30 aqui, né? Então, uma gasolina pura, geralmente era regulado aqui 15 partes de ar para uma de gasolina, e a nossa E30 13,2 para uma, né? Que 13,2 partes de ar para uma de combustível. E teria que aumentar 13% aqui, 13,6% na área, né? Então, nesse carburador PIC S original, ele iria para 125 principal e 50 aqui, ó, 51, né? Então, de 50 a 52 a lenta, e 50 o nosso injetor, né? Então, na próxima, eu já vou mudar isso daqui. Eu vou mudar para 125. Ou talvez tem uma parte na tabela. Tem uma parte na tabela. Eu não achei isso aqui em nenhum documento da Volkswagen. Não achei. Quem tiver algum documento da Volkswagen que algum manual, alguma coisa que mostre isso, me manda. Eu não achei. A gente tem vários manuais baixados da internet, manual de manutenção da Volkswagen, alguns lá conhecem o Volkswagen, né, e tal, e manual de serviços, e tem as tabelas, né, e todas as tabelas do 1300 da Volkswagen acaba nessa parte aqui, ó. Segundo eles, isso aqui vai até 83 e acaba aqui, né? Nos manuais da Volkswagen, que é o PIC S que a gente está usando aqui. Originalmente seria 117, isso para uma época de gasolina com 5% de álcool. Então seria 117, ar 120, lenta 47, injetor 45 e econostato de 50. Porém, nessa tabela minha aqui, da Brosol, isso aqui é uma tabela da Brosol, tem na internet também. Tem um sedã aqui 1300, ó, 3 de 83, a série limitada. Isso aqui tem um vídeo no canal do Leandro Coelho, que ele tinha um Fusquinha branco lá, 1300, que usava esse carburador. E nesse manual aqui, ó, nessa tabela aqui minha aqui, ele é o mesmo PIC S, né? É o mesmo PIC S aqui, né? E aqui, né? Uns falam que é o PIC 2, né? Mas esse aqui tá falando PIC S, usando 22,5 de Venturi, usando 122 de principal, que a gente já tá usando isso. Aí usando 110 de ar, 50 de lenta que eu já estou usando, 50 de injetor e 50 de econostato. Então, pode ser que no nosso próximo consumo aqui, como eu já estou com 122 no principal, eu coloque o ar 110 e reduza a injeção, porque eu estou aqui usando aqui a haste mais longa do injetor, né? Isso aqui ela proporciona para mim aqui, ele está dando quase 2,1 de injeção, né? Então quando ele aciona aqui, ele está injetando quase 2,1 aqui de combustível. Então eu vou mudar, eu tenho como a minha, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Como eu fiz aqui desse lado vai ser melhor. Assim, como eu fiz 2 furos na minha haste aqui, ó. Se eu colocar ele no furo de cima aqui, ó, eu vou diminuir a alavanca da injeção, né? Que lá atrás já tá no, vamos ver se eu consigo filmar. Aqui vai ser difícil. Aqui atrás já tá no limite. Eu já não tenho nenhuma arruela, aqui tem uma arruelinha só para não ficar totalmente na cupilha, né? Então eu diminuo ali, por quê? Porque aqui, ó, no PIC S dá 2,5 de 2,3 a 2,7 ml, né? Por golpe, né? Centímetro cúbico por golpes, né? E aqui eu preciso de 1,8, então eu preciso de 1,8
mais ou menos 2. Então, em 10 bombadas lá, eu tenho que ter 1,8, né? 18, aliás. Então, no próximo consumo, pode ser que eu faça isso. Depois que eu fizer isso, né? Aí a gente passa esse aqui para 125 para fazer o que seria o nosso cálculo aqui, né? Passa para 125, pega e testa ele, depois troca o tubo pitot para ver se dá alguma diferença, para deixar o carburador original. E depois, por último, a gente coloca o 52,5 aqui na lenta para ver. Sempre falo, às vezes a economia ela não compensa. Por quê? Hoje a gente tem aí, aqui o cálculo mostra, a gente tem aqui combustível 13, né? Então antes era 13% mais fraco. Então você precisa de 13% mais combustível para gerar o mesmo trabalho que antigamente você fazia sem ele com um giclê menor, né? Então você precisa de um giclê maior, de uma área de passagem maior, porque aumentou a densidade, o álcool ele ocupa um espaço maior, então a gente precisa de maior passagem. E é melhor trabalhar com o motor um pouco mais rico por causa dos cabeçotes. Hoje peças de Fusca são caras e você comprar um par de cabeçote é caro. E se você trabalhar com a mistura muito pobre, né? E principalmente a gente usando álcool, esses 30% de álcool, que a gente é obrigado a avançar um pouco o ponto para o carro ter um pouco desempenho melhor, né? Vou fazer um vídeo disso daí mais para frente. Não é com carro com taxa baixa e tal. Então é melhor jogar um pouco de mistura rica lá para esquentar menos os cabeçotes, né? Que a mistura pobre ela vai fazer o carro esquentar mais. Mistura pobre, ela em condições de carga, ela vai grilar, porque vai faltar a mistura, vai ser obrigado a atrasar o ponto, perdendo o desempenho do carro. E às vezes nem sempre a economia quer dizer, né, você usar um giclê pequeno, ele vai se refletir em economia. Então a gente vê aqui, né, usando aqui o carburador original aqui, 117,5 aqui, eu fiz 8 aqui, nesse aqui eu fiz 0,55 e aqui aumentando 5 aqui, eu fiz 8,47, praticamente igual aqui. E tinha na época que eu estava usando o pique, né? Eu deixo tudo marcado aqui, isso aqui é bom marcar. Aqui usando 120, eu consegui fazer 9, né? Isso aqui na época que era com 27. E tinha uma época aqui do pique, quer ver? Eu vou achar aqui. Então aqui, duas médias, né? Que a gente tirou aqui, uma aqui, 132,5, 125, 60, 60. O que seria isso aqui para utilizar hoje no pique? 8,46, né? E numa mesma situação aqui, 125, 60 e 60, né? Diminuindo o principal aqui, 8,14. Então as médias são mais ou menos essas, né? Em que o giclê principal ele vai atuar mesmo. Quando não vamos extrapolar o tamanho dele, mas ele atua como se fosse vamos falar assim, ele entrega mais combustível, você pisa menos, né? Você consegue pisar menos, porque ele vai entregar um pouco mais de combustível, você não vai precisar afundar o pé até não querer mais, né? Isso é a mesma coisa da borboleta, né? A pessoa me pergunta, mas 1.300, eu vou colocar a borboleta de 32 aqui, se for colocar um carburador lá do Terminator lá e tal, né? O Venturi aqui até deixaria no 1.300 um limite de 24 aqui, porque é um motor pequeno e tal, mas a borboleta aqui seria conveniente ser até maior do que 32 se conseguisse, né?
Por quê? Porque você vai trabalhar menos aqui, ó, né? Com uma área maior, a área de passagem de ar, ela com uma menor abertura, ela vai mandar mais ar para dentro do motor, consequentemente mais combustível, e o motor vai ficar mais eficiente, né? E uma vez que você trabalha com pequenas aberturas de borboleta, isso aqui avança a cápsula e coloca mais ponto no motor. O motor fica mais econômico, né? Então ele trabalha praticamente toda a parte do tempo sem carga, né? E isso gera uma economia. Motor com carga, ele gasta mais, isso é óbvio, né? No entanto, lá no início, vou fazer um vídeo disso depois, lá no início não se usava isso, usava só o distribuidor centrífugo, né? Então usava lá, na época lá eles usavam lá um ponto de 5 graus e ele avançava até 40. E você tinha 35 de avanço, ia até 40. Aí aquilo ali era o suficiente para a época. Porém, depois viram que o que acontece? Em certas situações você precisa avançar muito mais ainda do que esses 40, né? E em certas situações o 40 era pouco, né? E principalmente em médias rotações, né? Você está lá a 2000 RPM, se você colocar só 25 de avanço, como vocês viram no mapa lá, sem a cápsula, só os 25 de avanço, o motor fica fraco. Naquela média rotação ali, você vai ter que sempre trabalhar pisando um pouco mais do que deveria. Agora, quando você tem essa cápsula e você tem a média ali 25 e a cápsula jogando mais 10, 13, e você tem lá os seus 33 lá, 37 de avanço ali andando na manhinha, o motor fica eficiente e econômico, né? Então, o vídeo de hoje é isso daí, essa atualização. Vamos andar, né? Mais esses 20 e poucos litros de gasolina aí. E quando chegar lá de novo lá, a gente vai abastecer e vamos fazer essa troca que eu mencionei do gicle de ar aqui para seguir a nossa tabela ali, né? Ponto aqui tá do mesmo jeito do mapeamento, né? Esse distribuidor não avança muito, mas a gente vai andar assim mesmo, né? Pra gente ver até eu consertar o outro lá. Espero que tenham gostado e até o próximo.